Boa noite, olá, olá, meus queridos. Ai, que coisa boa estar aqui. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos hoje. E é sempre, né? Uma alegria imensa, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Tanto quem está aqui ao vivo, que eu consigo ver e fico muito feliz, quanto quem vai assistir depois, né? Cada um no seu tempo, com um cafezinho, com um chazinho, porque conhecimento bom, que é o que a gente vai ter hoje, aquele que a gente pode saborear com calma. E hoje nós vamos celebrar mais uma palestra bem especial do Gap Neuroarc, que é esse grupo, que se fosse uma casa, teria um cheiro de bolo no forno, teria janelas sempre abertas para que o novo venha. Também teria sempre um sofá com espaço para mais alguém. E se alguém está chegando aqui pela primeira vez ou não me conhece, eu sou a coordenadora desse grupo. Eu sou a Sandra Marlise Sescon, sou arquiteta. Sou especialista em Feng Shui, sou criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando Mentes, que é uma jornada que une a sabedoria milenar do Feng Shui com esses achados maravilhosos que a gente estuda aqui da neuroarquitetura. E tenho essa alegria de coordenar esse grupo. E esse grupo nasceu de um desejo muito bonito, né? De entender como a neurociência e a arquitetura podem caminhar juntas, criando espaços que sejam mais humanos, mais conscientes, mais sensíveis, espaços que não somente nos abriguem, mas que nos acolham também. E o nosso propósito aqui é, ao mesmo tempo, estudar, aprender, compartilhar. E aqui a gente cria esse espaço de troca em que a ciência encontra a sensibilidade e onde cada encontro é uma oportunidade de a gente expandir os nossos conhecimentos, expandir a nossa consciência sobre os espaços e como eles nos afetam e como eles nos transformam. E vale lembrar que o GAP não é só um grupo de estudos. A gente está aqui para assistir palestras, mas também para mergulhar juntos em reflexões, provocar novas perguntas e ampliar os nossos horizontes. Então, é um espaço de pesquisa sempre, de pesquisa viva, de desafios, como foi falado no início, de algumas pessoas que se desafiaram e estão escrevendo artigos ou cases pela primeira vez. Então, esse é um dos grandes objetivos desse grupo, que todos sigam. E sim, o GAP NeuroArc é totalmente voluntário. Aqui é um conjunto, é uma obra coletiva feita de tempo doado, de mentes curiosos. Aqui nesse grupo, o conhecimento circula, se espalha, se transforma. E outro aspecto bacana desse grupo é essa diversidade. Aqui a gente tem pessoas muito diferentes, de lugares diferentes, de formações e experiências diferentes. Temos arquitetos, designers, terapeutas, pesquisadores, psicólogos, curiosos e todo mundo muito apaixonado por esse tema. E hoje nós temos o privilégio de viver mais um momento maravilhoso, né? Graças à nossa querida Lara, que é a coordenadora de comunicação desse grupo, que vai nos presentear com seu conhecimento. Lara, sinta-se em casa, você já está em casa, continue compartilhando tua história, tua luz e todo o teu saber conosco. Só lembrando que esse encontro vai estar sendo gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Sigam o nosso canal, lá tem muita coisa boa. E agora sim, se organizem, respirem fundo, se ajeitem e eu vou chamar o João para apresentar a nossa palestrante especial de hoje. João, a palavra é tua.
E obrigada a todo mundo que está aqui. Oi, pessoal, muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez aqui no Encontro do GAP. Então, eu sou o João Paulo, eu sou doutorando em Arquitetura e Urbanismo e coordenador de pesquisas do GAP NEUARC. Eu gostaria de agradecer especialmente a nossa convidada, Lara, que já é de casa, né? Então, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. A Lara é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela mesma instituição e pós-graduanda em Neuroarquitetura pela Unisul. Ela é integrante do grupo de pesquisa Desenho Urbano e Paisagem da Universidade Federal de Santa Catarina e atua como pesquisadora nas linhas de pesquisa Arquitetura e Desenho Urbano, Instrumentos de Avaliação e Proposição e sistemas de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea. Além disso, ela atua também como coordenadora de publicação aqui no GAP. Então, Lara, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para você para iniciar sua apresentação. Obrigada, obrigada pelas palavras, pela apresentação de vocês, pela recepção. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. E aí alguém me sinaliza se vocês estão vendo. Estamos vendo, sim. Tá, eu vou. Peraí. Peraí que não tá aparecendo aqui pra mim. Bem tranquila, vai se organizando ali. Para a gente está aparecendo a tela cérebro e cidade. Mas se quiser sair de novo Tá, e entrar, tranquilo. eu acho que sim. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, que eu acho que não vai dar certo aqui. Uhum, Ah, tá. Agora deu. Deu, funcionou. Tá, vocês estão vendo a tela inicial, né? isso. Tá, certo. Deixa só eu colocar vocês pro outro lado aqui, que senão vai ficar na frente. Beleza. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, João e Sandra, pela apresentação. Boa noite a todos que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Lara Felisberto. Assim como o João também já falou, eu sou mestre e doutoranda em arquitetura e urbanismo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que me interessa muito e que também é a base da maioria das pesquisas que eu realizo aqui na universidade, que é a cidade. E hoje nós vamos falar, né, trazendo o tema aqui mais alinhado aos estudos do grupo, falando sobre cérebro e cidade, as interfaces da neurociência no urbanismo e o entendimento dos impactos das cidades atuais no cérebro humano. Então, antes de começar, eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória na pesquisa acadêmica, também para vocês entenderem por que que eu estou falando sobre esse assunto e por que isso me interessa. Então, em 2017, eu ingressei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Videira, na UNOESC. E eu ainda não tinha muita certeza de qual caminho eu iria seguir nessa profissão, porque a gente sabe que o curso de arquitetura abre inúmeras possibilidades, então a gente pode fazer muita coisa. Eu ainda não sabia do que eu gostava, eu já trabalhava na área, em escritório, e apesar de gostar, eu ainda não sentia que era aquilo que me fazia, assim, completamente feliz. Eu segui por 4 semestres ali na faculdade, ainda sem muita certeza, e no ano de 2019 eu recebi um convite de uma professora que até hoje eu sinto muito apreço por ela, para ingressar em um projeto de iniciação científica. Eu ainda não sabia muito bem o que que era aquilo, ela, né, falou que era uma pesquisa, e eu fui, e ali eu entendi o que que eu queria fazer. E eu sempre aconselho todo mundo que está na graduação, se puderem, fazer uma iniciação científica. é, eu acho assim maravilhoso porque abre diversos caminhos para gente, mesmo que não vá fazer pesquisa depois, faça uma iniciação científica. Se tem alguém aqui que está na graduação, porque eu acho muito importante. Então, quando a gente iniciou ali na iniciação científica, o meu primeiro projeto foi sobre um mapeamento de potenciais turísticos lá da cidade de Videira e a gente realizou uma relação entre os equipamentos de sinalização, se eles estavam sendo adequados para esses pontos turísticos. E ali eu comecei a pesquisar a cidade, mas ainda com enfoque muito no patrimônio, né? E depois, com essa mesma professora, ainda na iniciação científica, que eu prorroguei mais um semestre, a gente começou a estudar caminhabilidade.
E quando a gente foi estudar a caminhabilidade, a gente fez um levantamento das ruas principais ali de Videira e fomos entender, aplicando um índice, como que aquelas ruas estavam funcionando para acessibilidade, e se tinha iluminação adequada, se tinha contato com os espaços privados, se aquele espaço estava adequado para as pessoas caminharem. E aí ali eu comecei a entender o estudo do urbanismo como algo que também influencia na qualidade de vida das pessoas. E ali eu entendi qual era o caminho que eu iria seguir na pesquisa. Eu sabia ali, eu já sabia que eu queria continuar pesquisando cada vez mais. E aí, em 2021, já no último ano da faculdade, a gente já estava meio é, no fim da pandemia, mas a gente, né, ainda estava tendo aula online e tudo mais. Aí eu decidi criar um perfil no Instagram que se chama Habitar Cidades. Ainda tá lá, mas eu tenho atualizado muito pouco. E esse perfil também me ajudou muito com essa parte dos estudos de urbanismo, porque tudo que eu queria aprender, eu fazia um post. Então foi muito mais fácil de gravar os conteúdos e também me incentivou nessa paixão pelo estudo e pela busca do urbanismo e de entender a cidade como um todo. E aí, como eu já comentei, eu queria fazer pesquisa, eu tinha certeza, então eu prestei o processo seletivo para o mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu entrei na linha de pesquisa de arquitetura da cidade, gestão e planejamento urbano. Eu comecei. O meu trabalho de mestrado, a minha pesquisa, foi uma análise de uma praça aqui de Florianópolis, a Praça do Pida, para quem conhece a região. E ali eu comecei a analisar não só a morfologia, a forma dos espaços, como também a maneira como as pessoas utilizavam aquele espaço e a maneira como o espaço estava se colocando para que as pessoas pudessem utilizar. E aqui também no mestrado eu conheci a psicologia ambiental e eu comecei a gostar muito dessa junção de pesquisar cidade e psicologia ambiental. Entender como as cidades afetam no comportamento das pessoas, como as pessoas interferem na cidade. E nesse sentido, em 2024, eu ingressei no Gap NeuroArc a convite do João, que era meu colega aqui do doutorado, ele me convidou para participar. Eu sempre gostei do estudo da neuroarquitetura, sempre achei algo muito interessante, mas eu não estava muito focada em estudar projeto, ambientes fechados, né? O meu foco sempre foi a cidade. E aí, quando eu entrei no Gap NeuroArc, eu comecei a pensar em como é que eu poderia contribuir com o assunto que eu gosto, que era urbanismo. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei o neurourbanismo, que é um campo que ainda precisa de muita pesquisa, tem lacuna, enfim, eu também comecei a pesquisar nessa área, muito incentivada também pelos meus colegas, né, principalmente meus colegas da coordenação, o João, a Sandra, a Ivy e a Janaína, e, e aí continuei nessa jornada e também em 2024 eu iniciei no doutorado em arquitetura e urbanismo aqui na UFSC, pesquisando paisagem urbana. A gente está desenvolvendo uma pesquisa sobre a influência da mídia exterior, que são esses anúncios publicitários que estão fora, é, estão na paisagem, né, a influência deles na paisagem, e também investigando a percepção das pessoas com relação a esse tipo de anúncio. E além disso, a gente também tem uma outra frente de pesquisa que não está ligada à minha tese, mas que a gente está fazendo um levantamento dos parques urbanos aqui de Florianópolis e fazendo um diagnóstico bem completo sobre como que eles estão dispostos aqui e o que eles estão oferecendo de qualidade de vida para a população também. Então, agora eu vou passar para o assunto, para a apresentação de hoje. Eu quero iniciar mostrando algumas imagens. E nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês abrissem o microfone para falar, assim que eu mostrar as imagens. Eu vou começar aqui com a primeira. São essas duas imagens. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone e me relatassem qual é o sentimento que vocês têm olhando essas imagens. Eu não consigo ler o chat agora, então se puderem abrir o microfone. Para mim, passa barulho, É ruído, Barulho. confusão. Uhum. Vou Poluição notar aqui. visual. Movimento. Uhum. Caos. E remete à confusão também. Parece caótico numa e a outra parece um pouco mais organizada. Excesso de Tá. informação.
excesso de informação. Certo. E agora eu vou passar de novo e vocês me relatam de novo quais são os sentimentos que vocês têm observando as duas imagens a seguir. Me Refúgio. remete ao aproveitamento do tempo, Relaxamento. Refúgio também. tempo de qualidade. Uhum, Tranquilidade. uhum, Calmaria. Relacionamento. Lazer. uhum. Certo. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Para mim veio É, calor. calor também. Vou anotar Temos um aqui. calor bom, calor humano, calor assim parece ser verão, né? Primavera. Sim, Socialização. socialização. Uhum. E aqui no chat tem afeto, respirar, coletividade, equilíbrio, bastante coisa. Ah, legal. Obrigada, pessoal. Essas imagens eu mostrei para vocês para introduzir o nosso conteúdo, porque todos esses sentimentos que vocês relataram, tudo isso que vocês veem com essas imagens, tem explicação e a gente vai ver hoje como isso funciona no nosso cérebro quando a gente está no ambiente urbano. Falando um pouco sobre os dados atuais, é estimado que cerca de metade da população mundial vive em áreas urbanas e que em 2050 esse valor deve ser de aproximadamente 70%. Dados do IBGE de 2022 mostram que no Brasil, 87% dos brasileiros residiam, né, na época dos dados 2022, em cidades. Isso mostra, então, que as nossas cidades elas são muito populosas, têm muitas pessoas e elas estão cada vez mais, elas são em constante crescimento. E a gente sabe que isso acontece porque a cidade oferece diversas oportunidades. E esse é justamente o motivo desse crescimento populacional. Entretanto, como isso acontece e aconteceu de maneira muito rápida, a gente tem diversos problemas em diversas frentes, como, por exemplo, a sobrecarga de infraestrutura, a poluição ambiental e sonora, a segregação socioespacial, que é um dos problemas mais latentes que a gente tem nas cidades atuais, a redução de áreas verdes e problemas na mobilidade urbana, entre outros diversos problemas. E todo esse conjunto de problemas que são causados também pelo crescimento populacional. A gente sabe que tem outras coisas que influenciam, mas aqui nesse caso, especificamente pelo crescimento populacional, afeta diretamente na qualidade de vida das pessoas e também na saúde mental das pessoas que residem nesse espaço, que é o tema do nosso encontro de hoje. Falando um pouco sobre saúde mental nas cidades, o Paulo Saldiva, ele escreveu um livro que se chama Vida Urbana e Saúde, Os Desafios dos Habitantes das Metrópoles, em que ele pesquisa relações entre doenças mentais e a vida urbana. E ele traz que o risco de desenvolver uma doença mental, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, aumenta com o nível de urbanização. Logo, a gente pode inferir que quanto maior a cidade, maior é o risco de desenvolver uma doença mental. E esse fenômeno reflete em todos aqueles problemas que a gente já observou anteriormente. Também, em 2022, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório dizendo que quase 1 bilhão de pessoas no mundo, incluindo 14% adolescentes, viviam com algum transtorno mental. E que após a pandemia, os casos de ansiedade e depressão aumentaram aproximadamente 25%. Então, nesse cenário e nesse relatório, a OMS destaca bastante a importância da gente integrar a promoção da saúde mental à gestão do planejamento urbano e entender todos esses fatores negativos e como eles impactam o cérebro humano. E aí, nisso, a gente tem o surgimento do neurourbanismo, que é um campo interdisciplinar que está emergente, ele ainda está em construção. A gente ainda não tem, assim, algo muito consolidado sobre ele, porque a primeira publicação, se eu não me engano, que trata neurourbanismo pelo termo neurourbanismo é de 2017. A gente tem, muito provavelmente existem estudos anteriores que não utilizavam esse termo, mas o neurourbanismo em si, que é
o campo que une a neurociência com o urbanismo, ele se trata de um campo muito interdisciplinar. Então, a gente tem diversas frentes atuando no mesmo campo. A gente tem a geografia, o urbanismo, a psicologia, a saúde coletiva. E aqui é importante ressaltar também que o neurourbanismo não é a mesma coisa que a psicologia ambiental, porque a psicologia ambiental estuda a relação da pessoa com o ambiente e a maneira como o ambiente afeta a pessoa e a maneira como a pessoa afeta o ambiente. E o enfoque é muito mais qualitativo, pesquisas mais comportamentais, pesquisas que observam diretamente os seres humanos, a interação deles com o espaço. E o neurourbanismo, ele tem foco no cérebro. Então, aqui, os nossos métodos de pesquisa, apesar de poder ter entrevistas, questionários e abordagens diretas com as pessoas, a gente tem uma pesquisa de neurourbanismo quando a gente tem métodos que investigam o cérebro junto com a pesquisa. Então, aqui a gente vai ter aplicação de ressonância magnética, eletroencefalograma, também a utilização de alguns sensores. Então, tudo que além do que a pessoa fale, a gente também possa medir através das reações do corpo dela. Essa é a principal diferença entre as duas. Mas também ressalto que é um campo que ainda está em bastante construção, os métodos ainda são limitados e, e a gente ainda precisa crescer bastante nisso, mas justamente por ter todos esses métodos mais avançados, digamos assim, é que a gente precisa dessa interdisciplinaridade. E aqui, só para ressaltar, né, o neurourbanismo estuda os impactos do ambiente urbano na saúde mental, nas emoções e no comportamento funcional do cérebro humano. Agora, eu sinto que a gente precisa voltar um pouco para entender como as cidades foram se construindo e se desenvolvendo para chegarem como a gente vê elas hoje. Então, eu vou expor de maneira bem breve como se deu essa evolução da vida nas cidades, como o traçado urbano foi se desenvolvendo através dos períodos históricos e do tempo, antes da gente voltar a falar de neurourbanismo, porque tudo isso que foi sendo construído com o tempo tem impacto na cidade que a gente vê hoje. Então, aqui eu começo trazendo uma imagem da cidade antiga, que essa imagem eu gosto de usá-la bastante porque ela expõe muito bem como era uma cidade antiga. Aqui, se eu não me engano, é Roma, se eu não estou enganada. E aqui a gente vê que eram cidades que, claro, como, né, naquela época, o espaço urbano ele ia se formando espontaneamente ao longo do tempo, acompanhando a topografia, os caminhos naturais, e não surgia através de um plano abstrato, não era planejado, era um crescimento que ia acompanhando ali o local, o desenvolvimento. E aí, justamente pelos edifícios irem se portando nesse espaço, os espaços livres, que a gente chama, né, por exemplo, de praças, de parques, eles se configuravam pelo contorno, digamos assim, desses edifícios. E esse tipo de traçado urbano facilita muito os encontros sociais. Então, a gente tem um espaço em que as pessoas conseguiam se encontrar e realizar trocas sociais diversas, né? Ali até naquele tempo, né? Como as coisas não tinham tecnologia nem nada do tipo, então as pessoas se encontravam no espaço urbano. Tanto que o Camilo Sitti, que é um pesquisador de arquitetura antiga, ele estudou as cidades antigas, ele é do século XIX, mas ele estudou as cidades antigas. Ele traz muito essa questão da praça como a sala de estar de uma casa porque a sala de estar é onde as pessoas se encontram e convivem. E a Praça da Cidade Antiga também era esse local de encontros. E aqui a gente tem um exemplo de como o espaço urbano facilita esse encontro social. Só que a gente não pode limitar o espaço ou o traçado urbano, dizer que se tem espaço aberto, vai ter encontro social. A gente nunca pode dizer que ele vai determinar. Mas toda a literatura investigada traz essa potencialidade de um traçado urbano que tem espaços livres mais compactos de reunir fluxo de pessoas e de causar ali, como algumas pessoas comentaram, esses encontros, né, essa socialização.
Em seguida, aqui a gente vai pular alguns períodos para não se estender muito nessa parte da história da cidade. Então, a gente pula a cidade medieval, a gente pula a cidade do Renascimento e a gente vem para a cidade industrial, que aqui já é entre o final do século XVIII e o início do século XIX, quando a gente tem a própria Revolução Industrial ali, né, principalmente nos países europeus. E aqui é uma cidade que ela se expande muito rápido, em contextos em que a cidade não está adequada para receber, não tem infraestrutura para receber tantas pessoas. E aí, certos problemas ficam muito mais evidentes, como falta de saneamento, como, condições precárias. Formação de subúrbio, bairros operários, aqui a gente já tem a formação da segregação socioespacial. E foi nessa época, aqui, né, nesse início de Revolução Industrial, que, segundo a Françoise Chouat, que é uma pesquisadora do urbanismo desse século, ela diz que o urbanismo foi sendo consolidado como estudo. E a gente vê isso porque surgem duas frentes muito fortes de pensadores urbanistas. Uma frente que se chamam os urbanistas culturalistas, eles defendiam a volta do modelo da cidade antiga, e os urbanistas progressistas, que faziam modelos de cidades utópicas, né, entre aspas. Esse que está aqui é um dos modelos, é o modelo do Charles Fourier. E nesses modelos, eles propunham da seguinte forma: posicionar edifícios públicos no centro e ir trazendo para fora desses anéis as edificações por uma separação. Então, assim, institucional, depois, sei lá, hospitais, loteamentos de habitação, e aí edifícios de habitação coletiva. E aqui a gente tinha uma cidade com separações muito claras de funções. Então, quanto mais as pessoas estavam ali longe do centro, no caso, mais difícil era ter acesso a esse local. Esses modelos não foram executados, foram só pensamentos, só que é muito importante trazer aqui porque eles inspiraram um movimento que veio a seguir. Aqui, ainda nesse período da Revolução Industrial, pensadores industriais, a gente tem um modelo bem emblemático, que é o modelo de cidade-jardim, que foi proposto nessa mesma época, no século XIX, pelo Ebenezer Howard, que é a mesma questão daquele modelo que eu trouxe anteriormente, os edifícios públicos no centro e os edifícios industriais no mais afastado, e aí nisso as pessoas também ficavam afastadas dos outros tipos de edifícios. Então, é, aqui a gente tem uma separação muito clara das funções, e isso gera, né, como já foi comentado, maior necessidade de deslocamento, áreas desocupadas. E aí, esse modelo, ele serviu muito de certa inspiração para o movimento modernista, que é o movimento que veio a seguir, porque aqui a gente percebe muito esse colocar acima o crescimento tecnológico, a priorização do crescimento tecnológico. E é isso que a gente vê no modernismo. O modernismo, os modelos modernistas, os projetos modernistas foram muito influenciados por esses modelos dos pensadores industriais que não foram executados. E aqui, no modernismo, a gente tem principalmente o Le Corbusier, que ele propunha esse planejamento urbano baseado em grandes áreas verdes, edifícios altos, isolados, largas vias expressas, com o objetivo de criar cidades funcionais e eficientes para ele no sentido de, na visão dele, mas que resultou em um planejamento urbano muito focado nos carros e muito menos nas pessoas. Então, aqui a gente tem cidades que reduziram a caminhabilidade, o espaço para as pessoas caminharem. A gente tem aumento de distâncias de deslocamento, dependência de transporte motorizado e uma desconexão entre espaços públicos e edificações, pois como essas edificações, né, planejadamente eram dispostas no espaço, a gente tinha espaços livres, a gente tem, né? Brasília é um grande exemplo. A gente tem espaços livres muito grandes e faz com que as pessoas não se encontrem no espaço urbano. E aqui é importante ressaltar que eu não estou criticando diretamente o Le Corbusier, porque eu entendo que ele é um arquiteto muito importante, que ele trouxe diversas
diversas melhorias para a arquitetura em si, principalmente quando a gente fala de modernismo. Le Corbusier é um grande ícone da arquitetura, mas no urbanismo ele pecou bastante em diversas coisas que ele propôs. Ele também propôs o modelo dele de cidade segregada e, enfim. Aqui eu trouxe uma comparação, né? Esse exemplo de cidade antiga e cidade modernista, inclusive a segunda é Brasília. Esse mapa é um mapa de cheios e vazios, em que as edificações estão em preto e o espaço público está em branco. E aqui a gente vê como essas edificações aqui do modelo modernista fazem com que sobrem espaços muito grandes. As pessoas têm que percorrer distâncias muito longas para que haja algum tipo de interação social. Então a gente vê que é um modelo justamente pensado para a tecnologia e para a funcionalidade dos veículos e não pensado para pessoas. E aí, com isso, com todas essas mudanças que ocorreram, com essas relações sociais que não poderiam mais acontecer tão facilmente no espaço urbano, que voltaram a acontecer nos espaços privados, a gente tem, a partir dos anos 60, aqui já no século XX, uma reação de alguns pensadores urbanistas, uma reação a esse modernismo. Então, esses pensadores, né, tem vários, mas especialmente esses que eu vou falar aqui, eles olharam e falaram: não, a gente tem que pensar em cidades primeiramente para as pessoas, não é tirar os veículos, é só priorizar as pessoas. E aí a gente tem essa primeira obra muito emblemática, que é Morte e Vida de Grandes Cidades, de Jane Jacobs, em que ela traz muito essa questão de ter pessoas na rua para aumentar a segurança, ter diversidade de pessoas na rua, circulando o tempo todo, ter olhos para a rua, que os edifícios tenham aberturas, tenham uma interação no espaço público e privado. A gente tem o Yangel, que ele começou com essa publicação Life Between Buildings, e depois ele veio, em 2010, foi publicado no Brasil essa edição de Cidade para Pessoas. O Yangel, ele atuou muito em cidades que a gente conhece, por exemplo, ele realizou projetos em Copenhague, em Melbourne. Eu digo cidades que são emblemáticas atualmente, assim, e ele realizou projetos justamente integrando essa mobilidade urbana que prioriza os pedestres às cidades grandes. E aqui nesse livro Cidades para Pessoas é bem interessante porque ele relata como eles realizaram esses projetos e como eles continuam realizando as intervenções. E aí, teve também o William White, que ele publicou essa obra Social Life of Small Urban Spaces, em que ele e a equipe dele posicionaram algumas câmeras que gravavam ininterruptamente algumas praças em Nova York. Eles escolheram praças em diversos contextos, e aí eles chegaram a uma conclusão do que tinha naqueles lugares do entorno que faziam com que as pessoas o utilizassem ou frequentassem esses lugares. E aí, com base nesses estudos que eles realizaram, eles também criaram o Project for Public Spaces, que é uma organização sem fins lucrativos, que é sediada nos Estados Unidos. E esse projeto, inicialmente, ele teve como base teóricas diversos desses urbanistas que surgiram ali com seus estudos nos anos 60. Também a Jane Jacobs participou da iniciativa desse projeto. E essa organização, ela atua focando no planejamento, no desenho e na revitalização de espaços públicos, ajudando a comunidade a transformar esses espaços e tornar eles mais atraentes e inclusivos. E eles popularizam aquele conceito que a gente chama de placemaking, né, que é fazer lugares, que diz respeito a um processo colaborativo entre moradores, comerciantes, governos e a comunidade em si, para que todas essas frentes atuem no planejamento de melhores espaços. E aí, com essa iniciativa, com todas essas pesquisas e com essa iniciativa que eles realizaram, eles tentaram entender o que é que faz um ótimo lugar. E com isso, eles separaram em categorias diversos atributos que envolvem um conjunto de categorias que são a base metodológica para esses projetos deles. Então, eles usam o lugar como centro, eles definiram 4 categorias, e dessas categorias eles trazem atributos que são mensuráveis e atributos que são imensuráveis. Então, atributos
que a gente consegue ir a campo, entender como estão funcionando, para também entender como aquele lugar está se portando. E depois, coisas que não são mensuráveis, que são os sentimentos das pessoas. Então, aqui a gente vai ver por categoria. A primeira categoria é a sociabilidade, que contribui muito para a qualidade do lugar. Até muitos de vocês falaram sobre aquelas imagens, né, que tinham convívio, tinha socialização, era um espaço de lazer, de encontro, de recreação. É um espaço, como a gente, eles trazem aqui como a gente pode medir essa sociabilidade. Então, a gente pode medir, tem vida na rua? Tem usos à noite? Tem voluntariado? Esse espaço fornece conexões sociais? E também outro fator que é muito importante é se ele tem número de crianças, mulheres e idosos, porque se essas populações estão frequentando aquele espaço, é porque teoricamente, é um espaço seguro e que tem qualidade para as pessoas utilizarem esse espaço. Com relação ao uso e atividades, e aqui ele também traz muito do que a própria Jane Jacobs traz no livro dela. Padrões de uso do solo, então ter uso misto, ter usos diversos que operam em horários diferentes do dia, para garantir que tenham pessoas circulando ininterruptamente por aqueles lugares, o valor dos imóveis e os níveis de aluguel. Quando eles trazem essa questão, é justamente porque ter edifícios com preços diferenciados de aluguel traz pessoas diferentes para aquele espaço. E nesse sentido aqui, a diversidade é um ponto fundamental, pois segundo os pensadores, não essa qualidade de vida no espaço urbano está também baseada no encontro entre pessoas diferentes. Em seguida, a gente tem a questão dos acessos e conexão. Se é um lugar que tem proximidade com serviços, se ele tem conectividade, é fácil de chegar, tem espaço para caminhar ou não tem. E aqui a gente pode avaliar através de dados sobre o tráfego, a distribuição modal, a utilização dos meios de transporte, se tem espaço para atividades a pé. E também avaliar os padrões de uso de estacionamento nesse local. E por fim, o conforto e imagem, que é muito sobre uma percepção individual, mas que também é muito essencial para essa qualidade de vida do lugar. Tem que ser um lugar limpo, seguro, atrativo, caminhável, tem que ter lugar para as pessoas também ficarem, porque não adianta as pessoas só passarem pelo espaço e não utilizarem dele. Mas também o espaço precisa fornecer essa infraestrutura para as pessoas estarem ali e utilizarem dele. Isso a gente pode ver pelas condições dos edifícios, dados sobre o meio ambiente, estatísticas de crime e também o saneamento. Aqui, então, é um pouco do projeto do William White, do Project for Public Spaces. Eles atuam até hoje nessa frente, melhorando lugares. Eu até recomendo, se vocês quiserem acessar o site deles, aparecem vários projetos que eles realizaram em espaços públicos, especialmente nos Estados Unidos. E tem fotos muito bonitas nesses lugares, assim, alguns muito parecidos com aquelas imagens que eu trouxe no início, que é uma cidade, né? Existe essa configuração urbana, mas também existe espaço para as pessoas se encontrarem e terem esses momentos de lazer. E esse estudo aqui, apesar de ser muito qualitativo, ainda não entrou a parte de que a gente está pesquisando o cérebro nesse estudo. Eu achei muito importante trazer por conta de um contexto, de entender quais são os aspectos já levantados na literatura que reforçam essa qualidade de vida nas cidades, né? Então, o que é qualidade de vida? E esses pesquisadores falaram muito sobre isso. E aí, pensando nisso, no nosso capítulo do livro que muitos de vocês já conhecem, que a gente está divulgando, o livro Neuroarquitetura, Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos, eu e o Ciro compilamos algumas descobertas desses pesquisadores, especialmente no que se trata de qualidade de vida e de um espaço adequado, e a gente fez as nossas categorias, no caso, misturando tudo que esses pesquisadores traziam. Então, aqui a gente tem também atratividade e sociabilidade, as experiências sensoriais, as conexões e a segurança, e todos os aspectos necessários para cada uma dessas categorias funcionar corretamente. E aqui, então, a gente já entender um pouco sobre como as cidades têm essa configuração que elas têm hoje, quais foram os processos históricos que causaram tudo isso, e entendemos também como
a qualidade de vida funciona no espaço urbano, quais são os aspectos que são considerados necessários, e a gente vai partir para o neurourbanismo agora. Mas o que eu acho também muito importante ressaltar é que todas essas coisas que a gente traz, que a gente diz, é necessário para cidades, a gente traz muito de um contexto de pesquisa, mas é importante ressaltar que a gente também está trabalhando com indivíduos, então às vezes tem aspectos aqui que nem todo mundo vai concordar. Por exemplo, uma pessoa não gosta que a cidade seja movimentada, ela prefere que seja um local quieto, sem nada, e para ela aquilo ali tá bom. E que não tenha áreas verdes, que seja só prédios e só tenha carros, e enfim, a gente compreende esses aspectos que as pessoas são individuais, mas é que a gente traz num contexto mais geral mesmo, do que já foi comprovado cientificamente que pode tornar as cidades melhores. E aqui a gente entra no neurourbanismo, que, como eu já comentei, é uma área muito recente, então a gente ainda está desenvolvendo, mas a princípio, essa imagem eu tirei aqui de um artigo que eu posso disponibilizar depois para vocês. Mas, basicamente, o neurourbanismo se estrutura como uma disciplina acadêmica envolvendo 5 pilares. Primeiro é a epidemiologia, entender quais são as doenças, como elas estão sendo causadas, como o espaço urbano pode estar impactando no surgimento dessas doenças, realizar uma pesquisa básica sobre as doenças e sobre tudo o que acontece, realizar pesquisas experimentais, mapear emoções e mapear o estresse urbano, realizar a prevenção urbana também através de pesquisa, e depois aplicar os resultados e ter esse aconselhamento institucional, que é quando a gente sai da área teórica e a gente vai para a prática, em que a gente vai tentar chegar nas instituições governamentais para ter uma possível aplicação de todos esses achados, né? Então, a gente tem alguns dados de saúde mental na cidade um pouco mais detalhados do que eu trouxe inicialmente. Já comentei também que as pessoas que vivem nas cidades, elas têm maior risco de desenvolver doenças como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Essas são as doenças mentais que mais aparecem nos estudos envolvendo a vida nas cidades e doenças que podem ser causadas pelo espaço urbano, porque elas estão muito relacionadas ao que a gente chama de estresse urbano, que eu vou trazer logo em seguida. Então, alguns dados aqui, com relação à esquizofrenia, o risco em áreas urbanas é de 2 a 3 vezes maior do que em áreas rurais, e até 30% dos casos podem estar ligados ao ambiente urbano. A depressão, o risco é de 12 a 20% maior, e de transtornos de ansiedade, 21% maior. Isso tudo comparado com pessoas que vivem em áreas rurais. É só o suicídio que as taxas são mais frequentes em áreas rurais, e aqui os pesquisadores eles trazem que isso pode, né, ter muito a ver com a questão das pessoas estarem muito isoladas e terem pouco acesso à informação e acesso também a tratamento de saúde mental. E então, a gente vê o impacto, né, que a vida na cidade pode causar nas pessoas. A gente tem também alguns dados compilados por esses autores que eu citei anteriormente sobre os grupos mais vulneráveis às doenças citadas. E são pessoas com histórico migratório, um risco de até 4,5 vezes maior de desenvolver esquizofrenia, idosos com mobilidade reduzida, pessoas que vivem sozinhas, e indivíduos em bairros mais pobres com menos acessos a recursos de saúde e lazer. E aqui a gente tem esse estresse urbano que ele está diretamente relacionado com as doenças que eu falei anteriormente, ansiedade, depressão, esquizofrenia, que é uma resposta neurobiológica crônica desencadeada por essa exposição contínua a ambientes, estímulos ambientais, sociais e sensoriais característicos de ambientes urbanos densamente povoados. Então, essa densidade social, às vezes, ela traz um excesso de estímulo e pouca privacidade. A gente tem esse isolamento social, essa solidão mesmo estando cercado por pessoas. E essa combinação de fatores, ela pode ter maior vulnerabilidade para doenças mentais. E aqui a gente percebe uma certa contradição
é nessa questão da diversidade de pessoas e de ter muitas pessoas frequentando no espaço urbano. Porque a gente volta para aquela questão de tá. Anteriormente você falou que é bom para o espaço ter muitas pessoas circulando. E aqui você está falando que muitas pessoas no espaço urbano pode trazer problemas, né, mentais para as pessoas. Mas aqui, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que anteriormente a gente fala de uma combinação de fatores. Então, quando a gente fala de muitas pessoas circulando no espaço urbano, tem muitas outras coisas que precisam estar acontecendo ali, não aquilo isoladamente que faz o espaço bom ou não. Então, por exemplo, aqui eu trouxe essas imagens porque a gente vê como vocês falaram ali inicialmente sobre os sentimentos de vocês, a gente vê um ambiente mais caótico, um ambiente mais movimentado, com poluição visual, com excesso de informações. Então, não é porque tem muitas pessoas que aquele espaço é de qualidade. A gente tem que olhar todo o contexto. Esse lugar é acessível? É fácil de chegar? Tem pessoas diferentes? Tem áreas verdes? Tem espaço para lazer? Tem espaço para contemplação? Tudo isso tem que ser analisado, todo o contexto, e não só a diversidade de pessoas. Eu queria ressaltar isso aqui, porque quando eu fui reler, eu entendi que parecia uma contradição. Mas no fim é porque a gente precisa ver essa combinação de fatores. E aí aqui a gente entra em como pesquisar neurourbanismo. Eu me arrisco a dizer que a gente não consegue pesquisar neurourbanismo sem ter uma interdisciplinaridade. Então, sem ter um planejador urbano, um urbanista, um neurocientista, alguém que pesquisa saúde envolvido nessa coleta de dados. Como eu falei também, que eu acho muito preciso, a gente precisa também utilizar uma abordagem multimétodo, então não só exames, mas também entrevistas e questionários para entender, porque às vezes um exame, uma ressonância magnética, um eletroencefalograma, eles dão um resultado e a gente não entende por que que aquilo está acontecendo. Aí, às vezes, a gente aborda a pessoa, através de entrevistas, questionários, enfim, e a gente consegue relacionar melhor. Mas precisa ter as duas coisas. Precisa ter, abordar o cérebro, entender como o cérebro está funcionando e está respondendo àqueles estímulos, e também entender a pessoa, né? O que que ela tem a falar sobre o que quer que esteja sendo abordado. E aqui eu trago alguns exemplos de métodos que a gente pode utilizar para avaliar o cérebro. A ressonância magnética, o eletroencefalogramas, que são equipamentos que também existem de maneira portátil, que aí é muito fácil de levar, muito fácil não, mas é mais fácil de levar para os ambientes urbanos para coletar esses dados. A gente tem os biosensores que coletam, por exemplo, eles podem coletar a temperatura, suor e outros tipos de reação no corpo, são sensores que são colocados, né, no corpo. A gente tem a realidade virtual, geralmente utilizada para simular esses ambientes e aplicar esses exames em locais fechados. A gente tem o rastreamento ocular, que é um equipamento que mapeia todos os lugares para os quais a pessoa está olhando, e alguns deles até dão alguns resultados sobre o tempo de fixação no olhar, e aí, né, a gente analisa depois esses dados que o equipamento traz, e a maioria do tratamento desses dados gerados por esses equipamentos a gente analisa por estatística mesmo. E os métodos qualitativos, que podem ser entrevistas, questionários, até caminhadas experimentais, alguns estudos realizam, vão com as pessoas no lugar e fazem entrevista junto com essas caminhadas. E aqui agora eu trago alguns estudos do neurourbanismo e algumas descobertas que eles estão fazendo atualmente. Ainda tem muita coisa para descobrir, os métodos ainda precisam ser aprimorados, a análise dos resultados ainda precisam ser aprimoradas, mas a gente já tem bastante coisa sendo descoberta. Então, esse primeiro estudo que eu trago, esses pesquisadores queriam investigar como os diferentes tipos de paisagens afetam a percepção psicológica da restauração da atenção. Aqui eles aplicaram ressonância magnética. Nesses participantes eram 31 adultos. Eles mostraram algumas imagens, eu já vou mostrar para vocês. E nessas imagens eles separaram em ambientes urbanos, montanhas, florestas e água. E então eles tinham 12 imagens, três para cada tipo de paisagem, e aqui eles vão mostrando de maneira aleatória as imagens para captar uma reação mais real das pessoas. E aqui eles concluíram que os ambientes naturais, especialmente onde tem água, tem montanhas, têm o maior efeito restaurativo sobre a atenção e o bem-estar.
e que esses ambientes urbanos que são muito caóticos, são muito cheios, eles exigem um esforço cognitivo maior e aumentam a ativação em áreas de foco visual. E aqui os pesquisadores também concluem que a ressonância magnética foi eficaz para entender o comportamento do cérebro observando essas imagens. Eu vou mostrar para vocês aqui as imagens. Foram essas 4 categorias: ambientes urbanos, e aqui a gente pode ver justamente aquilo que eu comentei. As pessoas preferem os ambientes que têm montanhas e águas, mas porque as imagens do ambiente urbano que mostraram são imagens completamente caóticas. Então, com certeza, as pessoas preferem as florestas. Mas uma pessoa que gosta de viver num ambiente urbano, se ela vive numa cidade que tem um movimento, mas também tem áreas verdes, tem espaço para caminhar, pode ser que ela também prefira a cidade, porque aí a gente tem uma junção de diversas outras características. E é justamente isso que eu quis falar anteriormente, quando eu digo para a gente não isolar apenas uma coisa como determinante no espaço urbano, porque a gente também está falando de pessoas. E quando a gente pesquisa pessoas, é muito difícil obter algo que seja aquilo e só aquilo, né? Tem diversas variáveis. Tem esse estudo também que eu achei bem interessante, falando também sobre diferença entre ambientes naturais e ambientes urbanos densos e analisando o impacto da caminhada em pessoas idosas. Então, aqui, os idosos foram levados a caminhar em diversos tipos de cenários e foram submetidos ao exame de eletroencefalograma móvel. Não sei se foi durante a caminhada ou depois, mas participaram 95 idosos desse estudo na Escócia. Eles foram submetidos a 3 tipos de cenário. O cenário que eles chamam de urbano ocupado, que é ruas comerciais com tráfego intenso, urbano verde, com vegetação e espaços abertos, e urbano calmo, que são ruas residenciais mais calmas. E aqui eles analisam principalmente as ondas alfa e beta nesse eletroencefalograma, onde as ondas alfa falam sobre relaxamento e as ondas beta sobre atenção e vigilância. E aqui a gente vê que é baixa a atividade beta de atenção e vigilância quando eles estão em espaços verdes, porque essas áreas promovem um maior relaxamento e menor demanda cognitiva, enquanto as ruas movimentadas, elas exigem maior atenção e esforço mental. Entretanto, alguns idosos que circularam por essas ruas, que trazem, digamos que esse equilíbrio, ruas que são movimentadas, mas que ao mesmo tempo elas têm essa familiaridade por serem ruas ali da vizinhança deles, eles tiveram um aumento inesperado dessa atividade alfa, que é essa atividade de relaxamento. Então, eles estavam em um lugar movimentado, mas que eles tinham familiaridade e que também tinham uma certa colocação de áreas verdes também. Então, a gente observa que pode existir um equilíbrio na cidade, né? Especialmente se a gente atuar em algumas estratégias. Aqui a gente tem como foi realizado o exame, né? Uma demonstração, e um pouco dos trechos os quais eles percorreram, né? Uma rua mais calma, uma rua mais movimentada e uma rua que tinha áreas verdes e também era movimentada. Aqui eu também trago um outro artigo que analisou a densidade urbana. Então, ele analisou o nível de estresse dos indivíduos com relação à densidade da área construída. Então, quantos prédios estavam dispostos ali e se tinham ou não áreas verdes. E aqui eles usaram o eye tracking, aquele rastreamento ocular. Foi aplicado em 162 adultos esses procedimentos e também foi aplicado o questionário no final. E aqui eles concluíram que, que os efeitos dessa densidade urbana sobre o bem-estar emocional são mais complexos do que sugerem as análises tradicionais. Então, essas áreas verdes são importantes, mas a gente também tem que compreender essa questão do ser humano ter as suas diversas preferências, né? E aqui eu trago um pouco das imagens que eles mostraram. E no fim, os resultados que todos esses artigos trazem é justamente áreas urbanas que trazem segurança, que são movimentadas, mas não muito, e que têm muitas áreas verdes, é o que acaba sendo a preferência da maioria das pessoas.
Aqui eu vou passar rapidamente também. Aqui, esse artigo fala muito sobre o estresse urbano de uma população vulnerável. Aqui eles investigaram como as mulheres que vivem no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e experienciam no seu corpo essas fronteiras urbanas. Então, eles realizaram, além de entrevistas, eles colocaram biosensores que captam a atividade eletrodérmica, entrevistaram e levaram elas para uma caminhada experimental ali. E ali os resultados que eles coletaram mostra que todas essas fronteiras que elas precisam cruzar ali, do perigo, da violência, o quanto isso estava afetando o corpo delas, os resultados que aqueles sensores estavam mostrando nesse estudo também ressaltam que as pessoas que vivem em constante exposição à violência e ao perigo, precisam estar sempre atentas, né? Isso é, né, bem claro que potencializa esse estresse urbano. E aí eu volto no que eu trouxe sobre a questão da infraestrutura e da segregação socioespacial também estarem diretamente ligadas a isso que a gente chama de estresse urbano. E por fim, esse estudo fala sobre a mobilidade urbana e a saúde mental. Aqui o objetivo deles foi investigar como o tempo da viagem de transporte influencia nos padrões de atividade cerebral. Eles utilizaram aqui também a ressonância magnética com 9 estudantes universitários na China, em que eles realizaram 3 semanas de viagem em ônibus com 651 trajetórias. E aqui eles entenderam que os participantes que passavam mais tempo nesse transporte público também tinham mais predisposição a desenvolver esse estresse urbano. Então, também a gente volta para a questão dos acessos, a facilidade de acessos também potencializar esse relaxamento no nosso cérebro e também mitigar esse estresse urbano. Mas aqui eles também trazem como uma limitação desse estudo que foram poucas pessoas. Então, eles sugerem que esse tipo de estudo também esteja aprofundado e aplicado em outros contextos e com outros tipos de população para entender melhor. E também foi uma amostra muito homogênea, eram só estudantes e muitas vezes. E eles também ressaltam que o exame de ressonância magnética não foi aplicado no trajeto real. Foi aplicado, eles acompanharam as viagens e depois realizaram o exame com as recordações da pessoa. Então, eles sugerem que possa ser realizado o exame com o equipamento móvel no transporte em si. Aqui, então, os estudos são esses por enquanto. A gente tem mais descobertas, temos mais estudos, mas eu selecionei alguns aqui para fazer uma conexão entre o que eu trouxe também sobre qualidade de vida, sobre as emoções no espaço urbano. E quais são as perspectivas futuras do neurourbanismo? A gente entende, como eu já falei, que tem muito ainda para se desenvolver, a gente ainda precisa de muita pesquisa, a gente precisa entender se existem mais equipamentos, como aplicar esses equipamentos. Por exemplo, muitas pessoas têm interesse em pesquisar, mas estão em instituições que não têm a facilidade de obter esses equipamentos, e aí são equipamentos que também têm custo elevado, então tem muitas coisas que ainda precisam ser desenvolvidas para essa área continuar emergindo. Um dos principais desafios, que é o que eu já falei anteriormente, é integrar essas descobertas científicas ao planejamento das cidades, porque não adianta a gente fazer diversas pesquisas, a gente ter artigos, a gente entender como as cidades podem oferecer qualidade de vida maior para as pessoas, mas a gente não trazer isso para a prática. E isso também vem muito da gente conseguir chegar nos planejadores, nas instituições governamentais, trazer tudo que a gente tem de base acadêmica para que eles também possam integrar. E aí a gente age nessa colaboração, nessa participação. Então tem que ter interdisciplinaridade, mas a gente ainda não tem essa interação entre a área acadêmica e a área prática. E também desenvolver novas tecnologias que unam essa percepção humana também com esses equipamentos, enfim. A gente ainda precisa evoluir muito, mas até onde a gente chegou é uma área que já descobriu muita coisa. Só falta a gente conseguir chegar nos planejadores, aplicar ainda mais essas questões que a gente já investigou. É, então,
essa foi a minha exposição de hoje. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui. Agora eu fico aberta caso alguém tenha algum comentário, queira fazer alguma pergunta para discutir, o que vocês quiserem. Obrigada. Maravilhoso, Lara. Ó, adorei. Gente, antes da gente fazer as perguntas, vamos tirar uma fotinho, quem puder abrir a tela. Lara, tu descompartilha um pouquinho para a gente Ah, poder tirar sim. uma foto bem Sim, bonita, né? peraí. Aí. E vamos lá, vamos para foto. Eu e as fotos, né? Ai, que lindas, viu? Ah, ó, mais gente abrindo. Show! Então, tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro que eu gostaria de parabenizar a Lara pela excelente palestra. Eu acho que tu traz uma temática muito importante, como tu comentou lá no início, uma temática emergente que exige discussões. A gente vive um processo de urbanização bastante acelerado e por vezes descontrolado até. Então, isso que tu apresenta vem muito ao encontro das discussões que a gente tem aqui no grupo também, se alinhando, né, à neurociência aplicada. Tem um comentário muito bacana aqui da Daniela Basso, que colocou, é, parabeniza, né, que jornada linda, Lara. O urbanismo é um tópico, ao meu ver, muito complexo, mas essencialmente importante. Eu estou aqui como total aprendiz, estudei urbanismo na universidade, mas nunca mais me interessei pelo assunto. Parabéns, palestra interessantíssima. Eu acho que eu venho total encontro Obrigada. esse resumo do que foi a tua palestra. Então, vamos começar com as perguntas. Quem tiver pode ir levantando a mão e eu passo a palavra para a Vera, que está aqui com a mãozinha levantada. Peço desculpa, que eu estava aqui a tentar ver aqui uma situação. Boa noite a todas, obrigado novamente. Lara, espetacular a tua partilha, a tua exposição. Só queria fazer aqui assim, sobre o que você falou, está muito bem explicado, é muito conteúdo, é fabuloso. A única coisa que eu posso acrescentar aqui é que em Portugal, ano passado, tivemos um encontro internacional de neurourbanismo e neuroarquitetura, foi o primeiro, e é uma equipa que é de Lisboa, da Faculdade de Lisboa, com mais alguns associados, também portugueses, mas também com algumas cidades da Europa, que tentaram fazer uns estudos parecidos com aquele com que falou, com aparelhos, com elétrons, ou seja, o grupo que está, por isso que eu estava a demorar aqui a ver, emotional. Eu vou tentar colocar aqui no chat o grupo que está a fazer isso, que é com a Universidade ou a Faculdade de Lisboa e mais alguns associados. É como você disse, esse tipo de estudo requer fundos que às vezes são muito complicados porque são equipamentos muito caros, não há muita gente que queira investir para poder fazer esses estudos na cidade, não é? Então ainda é uma coisa que ainda é muito emergente, ainda não é muito, está a crescer, é verdade, mas ainda está muito limitada às questões governamentais. Esse, por acaso, já tem, se não me engano, a Câmara de Lisboa, por exemplo, pela própria Universidade de Lisboa, acaba por estar a ajudar a tentar fazer esses estudos. O estudo foi em Lisboa, acho que outro estudo foi em Luxemburgo, foi assim em alguns países da Europa que fizeram essa participação e também deram o seu contributo numa forma de ocupação do espaço. Acho que fizeram estudos com equipamento, depois fizeram com pessoas e depois fizeram uma coisa virtual de como as pessoas veem o espaço, como é que é percebido o espaço por essas pessoas. Então, a análise dele foi mais ou menos sobre isso. Mas eu vou colocar aqui um pouquinho no chat o grupo, não é? Para tentar ver se conseguem buscar alguns dados que pode ser interessante para ti, Lara, porque se também estás a desenvolver, Sim. é importante encontrar outras conexões, até aqui na Europa, que possam ser, que traga benefícios e que traga também mais valias para ti.
Com certeza. Eles têm mesmo um grupo bem forte ali na Universidade de Lisboa que estuda neurourbanismo. Eu acho até que é um dos primeiros que começou esses Exato, ele estudos. tem um equipamento gigante, ele tem um É, equipamento lá que é uma armadura toda estranha, porque tem tudo, né? Tem todos os elétrons, tem o coisa para ver a temperatura do ar, eles têm tudo, não é? sim, é um laboratório bem completo, assim, até eu entrei em contato com a professora Ana Bonifácio, que é uma das que está à frente desse grupo ali em Lisboa, e até eu convidei ela para escrever o capítulo comigo do livro, mas ela não estava disponível, então eles realmente fazem um trabalho muito bacana em Lisboa com isso, e eu vou pesquisar essas intervenções que você comentou que eu ainda não conhecia. Eu conhecia só, assim, bem superficialmente o trabalho do grupo e da professora Ana, mais especificamente, mas eu vou pesquisar. Obrigada pelas dicas. Ok, parabéns novamente. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Marina, Oi, parabenizando a Lara pela explanação belíssima! Conteúdo Obrigada, Marina. científico com imagens assim fantástica, amei muito. Queria Obrigada. contribuir que eu admiro muito o Aeromóvel de Porto Alegre e que ele é um sistema de propulsão e ele foi criado por um arquiteto de Pelotas, um gaúcho lá de Pelotas. Em 1960, ele começou a ver a distância que ele levava da onde ele morava, ele trabalhava com aviação já, até o coisa. E daí ele começou a ver um sistema que não poluísse. E ele, eu não sei se vocês conhecem, tu conhece lá sobre o Aeromóvel de Porto Alegre, ele é um sistema muito Não, prático e ele é lindíssimo. Então, em 1982, ele foi criado em Porto Alegre, ele funciona até hoje, ele teve parado ali nas enchentes, mas ele volta a funcionar e ele é fantástico. Às vezes eu vou de trem até lá, pego ele para o aeroporto e volto. Para tentar entender o que um cara fez tão simples, sabe? Só que não se expandiu. Existia também um projeto do centro de Porto Alegre até a Fiergues, que era tipo Zona Norte com Zona Centro, sabe? Que aliviaria bastante todo esse urbanismo e a não poluir isso. Só que às vezes é difícil, as práticas políticas elas podam muita coisa, muito estudo valiosíssimo. Esse estudo eu acho fantástico. Se tu quiser dar uma olhada sobre isso, acho que vai contribuir vou também nos teus pesquisar. estudos. Posso te passar alguma coisa, porque quando eu fui fazer o livro sobre a fotografia, era um livro sem palavras, era só através de foto, eu fiquei muito assim, entre o Transurb de Porto Alegre e o Aeromóvel. Ambos não poluiriam também. O aeromóvel, eles não conseguiram me dar resposta por ele estar. Foi bem quando ele estava ali bem mal já, e daí o filho dele estava assumindo, então a resposta veio quando eu já tinha entregue o livro. Então tem bastante coisa sobre isso, e seria assim, ó, de grande valia para o nosso país e os outros países também. E ele é um sistema muito prático, muito simples ao mesmo tempo. É Ai, isso. E legal. obrigada mais uma vez por contribuir com a gente. Eu que agradeço pela presença e pelos comentários. Eu não conheço, eu vou pesquisar, porque realmente parece ser bem interessante. E é justamente isso que você falou, né? A nossa maior dificuldade está em chegar em quem pode fazer acontecer, né? Nas instituições governamentais. É a nossa maior dificuldade atual. excelente. Tem um comentário aqui da Dayana que eu acho que é legal porque traz uma discussão interessante. Ela parabeniza você pela jornada desafiadora, vi que você emendou graduação, mestrado e doutorado. Anotei, inclusive, algumas referências, pois estou desenvolvendo um artigo sobre demência, mas estou trazendo referências do que já existe na literatura, evidências científicas, pois realmente o acesso ao equipamento não é tão fácil. Embora tenha proximidade com a USP em Lorena, mas demanda um aprofundamento muito grande, como a leitura das imagens. E realmente, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem na pesquisa em neurociência, né? Esse acesso a equipamentos, efetivamente, para a gente poder fazer pesquisa empírica, né? Pesquisa que a gente consiga, de fato, comprovar. Então, a gente acaba ficando muito num campo, às vezes, teórico e não tanto nesse campo aplicado, que é o que a gente realmente gostaria, né? Sim, Sim, e não, justamente. não só também ali essa questão de ter acesso ao equipamento, mas saber utilizar também e fazer essa leitura.
Porque, por exemplo, ali na USP tem os equipamentos, eu já fui convidada para utilizá-los, mas e aí, como que eu analiso essas imagens do cérebro, dos batimentos cardíacos? E aí que tá a importância da interdisciplinaridade, né? Porque, por exemplo, eu também, se eu for fazer uma pesquisa analisando cérebro, eu não vou saber interpretar. Eu vou precisar ter alguém ali comigo realizando esse estudo que saiba interpretar. Então, eu vou conseguir realizar o meu estudo do meu ponto de vista, do planejamento urbano, do urbanismo, enfim, e eu vou precisar de um neurocientista ali para me auxiliar, porque aí com essa interpretação dele, eu posso cruzar os meus dados. E tinha mais alguma coisa que eu queria comentar sobre o que você disse. É que aqui no Brasil a gente tem muito pouco incentivo à pesquisa. Não é uma prioridade de nenhum dos governos. E, enfim, é, por isso a gente tem esse desenvolvimento lá fora, assim, muito amplo de equipamentos. E aqui, às vezes, o problema nem é acesso aos equipamentos, é ter os equipamentos. Às vezes, não tem. E aí a gente enfrenta diversas limitações para realizar essas pesquisas. Enfim, obrigada, Dayana, pela contribuição. Eu vi aqui que a Gabriela fez uma pergunta se a gente tem alguma colaboração com a pós-graduação em neurociências da UFSC. Na verdade, a gente teve uma informação de uma pessoa que, inclusive, é integrante do grupo, que vai trabalhar dentro da temática de neurociência, que foi, inclusive, conversar com eles, mas eles têm uma limitação que eles ficam muito no campo animal, eles não desenvolvem pesquisas com seres humanos. Parece que do corpo docente deles, só tem um professor que trabalha especificamente com a área de pesquisa com seres humanos, os outros trabalham muito com os animais. Então, é uma limitação nesse sentido de atuação, sabe? Então, a princípio, não avançou nem a pesquisa dela junto com eles por essa limitação, justamente. Isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, questionamento. A Ellen colocou aqui que o sonho dela é apresentar que o espaço urbano influencia além da saúde mental, né, a saúde física, em diversos aspectos, mas ainda em neurodivergentes. Excelente. Bom, se ninguém mais tiver nenhum questionamento, a gente vai se encaminhando para o final. Então, eu passo a palavra para a Sandra fazer os encaminhamentos. Muito bem. Lara, mais uma vez, parabéns mesmo. Você trouxe muita coisa aqui pra gente, muito estudo, muita coisa que faz pensar. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada a todo mundo que esteve aqui e foi uma palestra brilhante, né? Foi muito conhecimento compartilhado e tenho certeza que todo mundo saiu um pouquinho mais inspirado. E eu aproveito para convidar todo mundo para os nossos próximos encontros, que são muitos esse mês. Então, dia 12, a gente vai ter uma masterclass desvendando o potencial da IA na arquitetura, com a arquiteta Mariana Grunsch, é um sobrenome difícil. Ela foi convidada pela Marina. E não percam, dia 16 e 17, também desse mês, o nosso segundo seminário internacional de neurociência e arquitetura do GAP NeuroArc, que está com palestrantes incríveis e apresentação dos artigos e dos cases que foram selecionados. Então, bem bacana, tem muita gente aqui do grupo que submeteu os seus artigos e vai estar lá apresentando. Dia 24, a gente vai ter mais um encontro do grupo de estudos com a Vânia, falando sobre biofilia. E no dia 27, que é um sábado, às 9 da manhã, um mini curso Método Quarto Vivo, e ainda o título a definir. Então vai ser muito legal, a gente tem muitas coisas para fazer. E reforço o convite para continuarem acompanhando e participando de todos os eventos. E muito obrigada que está todo mundo aqui. Até nosso próximo encontro. Obrigada, pessoal. Fico à disposição nas redes sociais se alguém quiser entrar em contato para conversar.
Obrigada, né? Lara, Você muito a bom. palavra para Lara encerrar. Obrigada, Muito bom. Lara. Obrigada, Lara. Muito bom. Obrigada a vocês.